Minha mãe me acusou de humilhação pública, depois pediu perdão. Nunca achei que um dia teria que escrever algo assim sobre minha própria mãe, mas depois de tudo o que aconteceu, preciso saber se eu realmente fui longe demais. Minha mãe, vamos chamá-la de Adriana, sempre foi o tipo de pessoa que se faz de vítima em qualquer situação. Tudo gira em torno dela. Sempre. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de destruir financeiramente a própria mãe. Minha avó é uma senhora doce. Daquelas que acreditam no melhor das pessoas, principalmente da própria filha. Ela viveu a vida inteira de forma simples, mas organizada. Tinha uma boa reserva financeira, guardada para emergências, saúde, como ela mesma dizia, não dar trabalho para ninguém. Minha mãe sabia disso. No começo, eram empréstimos pequenos. É só esse mês. Depois eu devolvo. É emergência. Depois vieram coisas piores. Descobri que minha mãe usava os cartões da minha avó sem autorização, fazia compras parceladas sem avisar, pegava dinheiro emprestado e nunca devolvia, escondia extratos. Quando percebi, a situação já estava grave. Minha avó estava endividada, com contas atrasadas, limite estourado, e sem entender como aquilo tinha acontecido. Eu juntei tudo. Extratos, faturas, comprovantes. Confrontei minha mãe. Ela não negou. Ela chorou. Disse que estava sendo injustiçada. Que a vida era difícil. Que eu estava exagerando. Que a culpa era do sistema bancário. Depois virou o jogo. Disse que eu estava humilhando ela. Escolhendo lado. Desrespeitando minha própria mãe. Na mesma semana, a narrativa mudou completamente. Minha mãe fez o que sempre soube fazer melhor, contar a história do jeito dela. Disse à família que eu estava acusando ela injustamente. Queria controlar o dinheiro da minha avó. Estava sendo ingrato e cruel. Em pouco tempo, tios pararam de falar comigo. Primos me bloquearam. Fui excluído de reuniões familiares. O que mais doeu? Minha própria avó ficou do lado dela. Não por maldade, mas porque minha mãe a convenceu de que eu estava criando confusão. Eu me afastei. Parecia que eu tinha perdido toda a família de uma vez só. Usei isso como combustível. Trabalhei mais. Estudei mais. Me isolei. E, aos poucos, minha situação financeira mudou completamente. Sem avisar ninguém, eu quitei todas as dívidas da minha avó. Cartões. Empréstimos. Juros. Depois disso, fiz algo que nunca contei para a família inteira. Passei a bancar coisas que ela nunca teve, um plano de saúde decente. Viagens simples, mas confortáveis. Uma casa mais confortável. Tranquilidade. Minha avó chorou quando percebeu. Pela primeira vez em anos, ela dormia sem medo de ligações do banco. Curiosamente, o resto da família não ligou tanto. Mas minha mãe enlouqueceu. Começou a aparecer mais. Mandar mensagens constantes. Criar emergências do nada. Ela tentava comigo exatamente o que tinha feito com minha avó: pedidos emocionais, chantagem, culpa, urgência falsa. Só que dessa vez, eu estava preparado. Eu sabia que, se confrontasse sozinho, ela se vitimizaria de novo. Então fiz diferente. Marquei uma reunião familiar. Com todo mundo. Disse que queria resolver tudo. Minha mãe foi confiante. No meio da conversa, projetei tudo: extratos, datas, valores, dívidas antigas, pagamentos feitos por mim. Mostrei exatamente quanto ela tirou da própria mãe. E então revelei que fui eu quem pagou tudo. O silêncio foi ensurdecedor. Minha mãe tentou falar. Eu não deixei. Disse apenas: você fez com ela o que tentou fazer comigo. Pela primeira vez, ninguém a defendeu. Minha mãe saiu chorando, me chamou de traidor, de ingrato. Mas algo tinha mudado. Hoje, ela não tem mais acesso a nada. Nem a mim. Nem a minha avó. Minha avó pediu desculpas depois.
Disse que foi manipulada. Eu perdoei ela. Minha mãe? Não. Atualização. Eu achei que, depois do último encontro familiar, tudo iria se acalmar. Eu estava muito enganado. Quando você tira o controle de alguém como minha mãe, ela não aceita derrota. Ela procura vingança. Algumas semanas depois da reunião familiar, recebi uma notificação extrajudicial. Minha mãe, Adriana, estava me acusando de humilhação pública, danos morais, difamação. Segundo o documento, eu teria destruído a imagem dela diante da família. Ela exigia um pedido público de desculpas, uma compensação financeira e, claro, dinheiro. Era surreal. A mulher que roubou a própria mãe agora dizia ser vítima. Ela cometeu um erro grave. Na notificação, Adriana afirmava que nunca se apropriou de valores de forma indevida. Isso mudava tudo. Porque eu não tinha apenas extratos. Eu tinha algo melhor. Ao longo dos anos, minha avó, sem perceber, guardava tudo. Anotações, comprovantes impressos, mensagens antigas, autorizações nunca dadas. Além disso, eu tinha comprovantes de compras feitas quando minha avó estava hospitalizada. Saques realizados em cidades onde minha avó nunca esteve. Assinaturas divergentes. Levei tudo a um advogado. Respondemos à notificação com algo simples e devastador. Dissemos que não havia difamação, apenas exposição de fatos. Que, caso ela prosseguisse, entraríamos com ação por apropriação indébita, fraude e abuso de incapaz. Que todos os documentos já estavam organizados. Incluímos uma lista detalhada de provas. Sem xingar. Sem emoção. Só fatos. Depois disso? Nada. Nenhuma resposta. Nenhum novo advogado. Nenhuma ameaça. Mas não parou aí. Minha avó, ao saber do processo que minha mãe tentou mover contra mim, finalmente entendeu a gravidade. Pela primeira vez, ela decidiu agir por conta própria. Revogou todas as autorizações bancárias. Alterou senhas. Registrou declaração formal de que nunca autorizou aquelas transações. Minha mãe perdeu tudo: acesso, narrativa, poder e, principalmente, credibilidade. Hoje, minha mãe não fala mais comigo. Ela espalha que eu a ameacei com advogado. Eu deixo. Porque a verdade está documentada. Minha avó vive tranquila. Sem dívidas, sem medo. E eu aprendi algo importante: a melhor vingança não é gritar. É estar preparado. Atualização. Eu demorei para escrever isso porque, pela primeira vez desde que tudo começou, o conflito não é externo. É interno. Depois da tentativa frustrada de me processar, algo mudou na família. Não houve explosão. Não houve pedido público de desculpas. Houve afastamento. Tios pararam de atender minhas ligações, mas também pararam de atender as dela. Primos, que antes repetiam a narrativa da minha mãe, passaram a se esquivar. Não porque me defenderam, mas porque não queriam ser os próximos. Minha mãe perdeu o que sempre teve: controle social. Sem acesso ao dinheiro da minha avó, sem minha ajuda, sem respaldo familiar. Minha mãe começou a enfrentar a realidade. Mudou para um lugar menor. Perdeu o padrão de vida que mantinha às custas dos outros. Passou a reclamar de injustiça. Mas dessa vez, não havia plateia. O que ninguém da família sabe, e talvez nunca saiba, é que, durante todos esses anos, eu guardei dinheiro. Não para mim. Para ela. Porque antes de ser a mulher que fez tudo isso, ela foi outra pessoa. Eu lembro da minha mãe, acordando cedo para me levar à escola. Fazendo meus pratos favoritos. Me cobrindo quando eu dormia no sofá, ficando acordada quando eu estava doente. Essa mulher existiu. E mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda guarda essa memória. Hoje, eu poderia garantir conforto para ela, moradia digna, alimentação, segurança,
sem luxo, sem controle, sem acesso a nada além do básico. Mas fico preso numa pergunta que não me deixa em paz: ajudar agora seria compaixão, ou só mais uma forma de permitir o abuso? Tenho medo de que qualquer ajuda seja interpretada como abertura, como perdão não merecido, como fraqueza. O mais difícil não é dizer não. É aceitar que a pessoa que eu amei talvez não exista mais, e que amar a memória dela não significa sustentar quem ela se tornou. Por enquanto, eu não dei o dinheiro. Não porque odeio minha mãe, mas porque preciso ter certeza de que ajudar não vai me destruir de novo. Talvez eu ajude no futuro. Talvez nunca. O que sei é que, dessa vez, a escolha é minha. Atualização final. Eu não planejava escrever mais nada. Achei que a história tinha acabado. Mas a vida, às vezes, resolve encerrar as coisas de um jeito que a gente não consegue ignorar. Depois de meses sem nenhuma palavra, minha mãe entrou em contato. Não foi um pedido de ajuda. Não foi indireta. Não foi cobrança. Foi uma mensagem curta: posso te ver? Não é sobre dinheiro. Eu hesitei. Muito. Mas aceitei. Nos encontramos num café simples. Ela chegou diferente. Sem discurso ensaiado. Sem vitimismo. Sem urgência. Ela falou pouco. Ouviu muito. Disse que passou meses refletindo. Que perdeu tudo que achava que controlava. Que, pela primeira vez, ficou sozinha com as próprias escolhas. E então, ela disse algo que eu nunca esperei ouvir: eu estava doente. Ela me contou sobre um vício em apostas. Algo que começou inofensivo. Pequenas quantias. Promessas de recuperação rápida. Depois virou desespero. E mentira. E negação. Ela admitiu que usou o dinheiro da minha avó tentando consertar tudo de uma vez. Que se perdeu completamente. Que sentia vergonha demais para pedir ajuda. Não pediu absolvição. Não pediu dinheiro. Pediu perdão. Pouco tempo depois desse encontro, eu adoeci. De verdade. Fiquei acamado por semanas. Fraco. Dependente. E minha mãe apareceu. Não perguntou de finanças. Não tocou em passado. Ela cuidou de mim. Fez comida, organizou a casa. Ajudou com remédios. Às vezes, eu acordava à noite e via ela chorando em silêncio. Mais tarde, minha avó me contou que minha mãe se culpava todos os dias. Que dizia ter medo de nunca ser digna do perdão. Foi ali que eu entendi. Perdão não é esquecer. Perdão é permitir que alguém mude sem ser eternamente punido. Eu dei a ela o dinheiro que havia guardado. Não como resgate. Não como obrigação. Mas como base. Com limites claros. Com autonomia. Com responsabilidade. E, mais importante que isso, eu dei o perdão. Minha mãe não voltou a ser quem era, mas também não é mais quem se tornou. Ela faz terapia. Frequenta grupos de apoio. Vive de forma simples. E, pela primeira vez, respeita meus limites. Talvez algumas pessoas nunca mereçam uma segunda chance. Mas algumas precisam dela para finalmente crescer. Eu não apaguei o passado. Eu não finjo que nada aconteceu. Mas escolhi não deixar que o pior capítulo definisse toda a história.